Olá, pessoal. Hoje nós vamos abordar a matéria de extradição. Essa matéria está na Lei 13.445, que nós vamos estudar sobre o conceito de extradição, as formas de extradição, o objetivo da extradição e o processo de extradição perante o Tribunal Brasileiro. Bom, para a gente começar, nós temos que entender o que seria o conceito de extradição. É um pedido de entrega do país onde o indivíduo cometeu um delito para o país no qual o indivíduo encontra-se refugiado, para que ele possa cumprir a sua pena ou responder o processo devido. Bom, a gente tem que entender primeiro o processo histórico da extradição. A extradição tem os primeiros indícios com o rei Ramsés, com o rei de Hititas. Naquela época, né, principalmente no Oriente Médio, eles viviam em guerras, como vivem até hoje. Mas esses dois reis fizeram um tratado de extradição para que seu exército ficasse sempre intacto. Porque quando houvesse uma guerra, esses soldados não deserdassem do seu país. Então, o país que recebesse esse indivíduo e consequentemente, o outro país tivesse noção que esse soldado tivesse fugido do seu território, esse rei seria obrigado a entregar o soldado do outro território, para que ele fosse punido e indiciado do seu crime. Bom, passando mais à frente, nós temos o Roma. Roma tinha um tribunal especial para julgar estrangeiros que chamava recuperatores, e que tinha uma judicatura especial que nós chamávamos de pretor peregrino. Esse juiz pretor peregrino que julgavam essas pessoas estrangeiras no território romano. É interessante que o blocado jurídico Homo locuta causa finita, ele era adotado. E como Roma tinha um grande poder, como as grandes potências de hoje, Roma era, na época, a grande potência. Homo locuta causa finita. O que significava? Roma, quando desejava pegar um dos seus romanos em outro território, ela mandava uma legião, essa legião ia lá, retirava esse indivíduo do outro território e julgava esse romano. Mas vamos supor que um estrangeiro fugisse para Roma e que tivesse praticado o delito em seu território. Nesse caso, Roma passaria no processo romano de um julgamento pelo esse tribunal recuperatores. Aí sim, Roma iria decidir se iria entregar o indivíduo ou não. Vocês veem a diferença? Roma ia lá buscar o indivíduo. Não precisava pedir autorização. Se fosse de estrangeiro dentro do território romano, o território estrangeiro deveria solicitar ao território romano para que pudesse ser entregue esse indivíduo. Esse juiz pretor peregrino iria julgar os estrangeiros nesse caso. Mais adiante, nós temos vários casos de extradição, né? Aqui no Brasil, nós temos o César Batista, Georgina de Freitas e outros que foram extraditados para o Brasil e que nós veremos a seguir. Olá, pessoal. Dando continuidade à extradição, nós vamos agora explicar os tipos de extradição. A primeira extradição, chamada extradição de fato, ela é muito comum nas regiões fronteiriças do Brasil. O que é isso? Todo mundo sabe que o processo de extradição, né, ele é demorado. Ele passa pelo STF e isso faz com que esse processo tenha um tempo mais esticado. A extradição de fato, ela vem para quebrar esse tipo de consequência. O que eles fazem? Nas regiões fronteiriças do Brasil, vamos supor Foz do Iguaçu e Cidade del Leste, no Paraguai. O indivíduo pratica um crime na cidade de Foz do Iguaçu e atravessa a ponte da amizade e lá se esconde. Se o Brasil fosse requerer uma extradição desse indivíduo brasileiro que fugiu para o Paraguai, isso iria demorar muito tempo e esse indivíduo iria fugir, iria sumir e a lei e a justiça não seria aplicada. Muito bem. Nesse caso, a justiça brasileira, a polícia, né, brasileira, requer a entrega desse indivíduo pelos policiais que se encontram no Paraguai.
Os policiais do Paraguai prendem esse indivíduo e entregam diretamente aos policiais brasileiros, e aí esse indivíduo será julgado na cidade de Foz do Iguaçu, como o caso que eu relatei para vocês. Então isso é muito comum nas regiões fronteiriças, chamada extradição de fato. Nós temos também a extradição de cunho ativo e extradição de cunho passivo. A extradição de cunho ativo, ela sempre é visualizada de quem formula o pedido. Então, se vocês ouvirem a palavra extradição de cunho ativo, é quem formulou o pedido. Extradição de cunho passivo é de quem recebe o pedido. Nós temos também as formas de extradição instrutória e executória. A extradição instrutória, quando o indivíduo é extraditado para que o processo seja instruído. O que quer dizer? O indivíduo ainda não foi condenado, ele vai ser extraditado, e aqui no Brasil, como exemplo, quando um brasileiro vier para o Brasil, essa extradição será julgada pelo tribunal competente, que é o STF. Bom, no caso da extradição do brasileiro, ele vai ser julgado pelo local onde ele praticou o crime. Desculpe, não é o STF. O STF só vai julgar os casos de estrangeiros para ser extraditado para o território estrangeiro. Bom, dando sequência, nós temos a chamada extradição executória. O que é a extradição executória? É a extradição ao qual o indivíduo é extraditado para cumprir uma pena que já lhe foi imposta. Dando exemplo, o traficante que é preso vai para a penitenciária e lá ele foge da penitenciária e vai morar em Miami, nos Estados Unidos. E lá descobrem que ele está morando em Miami. O Brasil solicita a prisão desse indivíduo e a extradição dele para o Brasil. Como a extradição é um sistema de entrega, esse indivíduo vai ser entregue para a Polícia Federal e a Polícia Federal vai utilizar os mecanismos de entregar ao Judiciário para que tome as medidas competentes, para que ele continue cumprindo a sua pena. Então nós temos duas formas. A instrutória é quando o indivíduo ainda vai ser julgado e a executória é que vai ser executada a pena. É muito fácil gravar e entender esses dois modos. Bom, e finalmente a chamada extradição em trânsito. O que é extradição em trânsito? É uma solicitação de passagem de um indivíduo que está sendo extraditado. Exemplo, a Argentina solicita a extradição de um nacional seu que morava em Miami. Só que esse voo vai passar pelo Brasil. E ao descer aqui no Brasil, ele vai seguir via terrestre. Nesse caso, a Argentina solicita a extradição em trânsito perante as autoridades brasileiras para que ele possa transitar pelo território nacional. Olá, gente. Dando continuidade ao pedido de extradição, né, nós temos que saber os princípios que regem a extradição. Nós temos dois principais princípios, que é o princípio da especialidade e o princípio da identidade. Vamos falar primeiro sobre o princípio da especialidade. O que é isso? O indiciado não pode ser julgado por crime não contido no pedido de extradição, a não ser com seu pleno consentimento, ou quando for absolvido do primeiro crime, ou tenha cumprido a pena que lhe foi imposta. O que é isso? O indiciado não pode ser julgado por crime não contido no pedido de extradição. Vamos supor, um norte-americano pratica um crime nos Estados Unidos e foge para o Brasil. Os Estados Unidos descobrem que um indivíduo está morando aqui no Brasil. Pedem a extradição. O Brasil concede a extradição desse indivíduo. Ele, ao ser entregue para a polícia norte-americana, porque a extradição é um sistema de entrega, eles vão assinar um termo de que a extradição só poderá ser cumprida se ele não responder por nenhum outro tipo de delito ocorrido antes do pedido de extradição.
Então, é muito bom atentar que todo pedido de extradição tem que colocar todos os delitos, porque senão ele não será obrigado a responder por o processo que não esteja contido no pedido de extradição. Bom, a não ser que ele abra mão, né? Nesse caso, se ele abrir mão e aceitar responder os outros crimes ou os outros indiciamentos, aí sim ele poderá resolver. Ou se ele for absolvido pelo primeiro crime. No caso dos Estados Unidos, como a prescrição é maior, ou tem casos que nem existe prescrição, aí tem que esperar ele cumprir a pena para depois abrir novamente um outro processo contra ele. Ou que ele tenha cumprido a pena. Se for uma pena de 7 anos, ele cumpriu a pena de 7 anos, tem um outro crime de homicídio que não foi julgado porque não foi contido no pedido de extradição, aí sim ele vai responder o processo. Mas o princípio da especialidade, é claro, o indivíduo só poderá ser julgado quando, depois de entregue, somente aquilo que foi pedido no processo de extradição. Nós temos chamado também o princípio da identidade. O que é o princípio da identidade? A primeira condição é que esse princípio é preciso que a tipicidade criminosa esteja contida na legislação do estado de refúgio. Exemplo, vamos supor que um norte-americano, um serial killer, assassine várias pessoas no estado do Texas. No estado do Texas, dando exemplo, tem pena de morte. Aí ele foge para o Brasil. Vem o Estado norte-americano, requer a extradição desse indivíduo. Bom, aqui no Brasil nós não temos pena de morte, com exceção àqueles casos previstos na Constituição, que não vem ao caso. No caso dele, seria uma condenação da pena máxima de o que está contido na legislação penal brasileira, que não está incluída a pena de morte nem prisão perpétua. Nesse caso, o Estado de cunho ativo, que é os Estados Unidos, que solicitou a extradição, deverá assinar um termo de compromisso de que esse indivíduo só irá cumprir a pena que é prevista no nosso território, que é o estado de refúgio, onde ele refugiou, que nesse caso é o que está previsto na nossa legislação. Houve aumento de graduação de pena agora, não sou penalista, então eu não posso informar detalhes, né, em relação a esse aumento de pena. Bom, igualmente, o extraditando, ele não pode sujeitar-se a uma pena não prevista no estado de refúgio. Se lá é crime e se aqui ele não é crime, no Brasil não é crime, ele não será extraditado. Porque no Brasil não existe crime. Não adianta o Estado solicitar a extradição dele se aqui no Brasil não é crime. Ou vice-versa. O Brasil solicitar aqui no Brasil é crime e no outro território em que o Brasil tenha tratados de extradição, tem um tratado de extradição, lá não é crime. Esse brasileiro não será extraditado caso tenha cometido um crime aqui no Brasil. Ok, gente? Então nós temos os dois princípios da especialidade e o princípio da identidade. É fácil de guardar, anotem o que vocês tiverem que anotar e qualquer dúvida eu estarei aqui presente. Um abraço para vocês. Olá, pessoal. Dando continuidade à extradição, agora nós vamos verificar os motivos que não podem extraditar um indivíduo aqui do Brasil para um outro país. Bom, em primeiro lugar, nós temos que observar que o brasileiro nato não poderá ser extraditado. Segundo, o naturalizado tem que estudar. Se ele perder a naturalização por tráfico de drogas ou entorpecentes, ou for condenado por crime anterior ao pedido de extradição, aí sim ele poderá ser extraditado, já que ele vai perder a sua condição de brasileiro naturalizado. A terceira, se o motivo do pedido não for crime aqui no Brasil. Isso eu já falei anteriormente. Então, se não é crime aqui no Brasil, então o pedido de extradição, esse indivíduo não será extraditado para o território estrangeiro. Terceiro, quando o Brasil for competente para julgar o crime. Se o Brasil achar que é competente para julgar o crime, o pedido de extradição não será aceito pelo outro país.
ou quando o indivíduo estiver respondendo por crime aqui no Brasil. Primeiro ele vai cumprir a pena, né? Se for condenado ou absolvido no Brasil, e depois ele será extraditado. Depois nós temos que analisar o outro caso, a questão da prescrição. Se o crime de lá tem que existir aqui, existindo aqui esse crime, se esse crime estiver prescrito no Brasil, ele não poderá ser extraditado, né? A chamada extinção da punibilidade pela prescrição, segundo a lei brasileira, é claro. E, por último, se o fato constituir crime político ou de opinião. Temos que também entender de que não se extradita um indivíduo se a pena for até 2 anos. Penas superiores a 2 anos que são passíveis de extradição. Penas inferiores a 2 anos não são passíveis de extradição. Continuamos na próxima aula dessa semana com o julgamento da extradição pelo STF. Vocês vão ter uma noção como que é o processo de julgamento no STF. Um abraço a todos. Te vejo depois.